Sabia que você pode sofrer de alguma síndrome e talvez por causa de uma delas você não está conseguindo se comunicar em inglês, você fica travado, não consegue organizar vocabulário e gramática para poder se expressar? Fica aqui comigo que nós vamos falar hoje de 3 síndromes que podem te atrapalhar no aprendizado do idioma. Primeira síndrome que pode estar te atrapalhando: síndrome da tradução neurótica. Já ouviu falar nela? A síndrome da tradução neurótica atinge a maior parte dos alunos que buscam aprender inglês. O que é essa síndrome e como detectá-la? Essa síndrome acontece toda vez que você ouve alguma frase ou pergunta em inglês e que começa a traduzir palavra por palavra do que você está ouvindo. Ou ainda, quer se expressar, falar algumas frases, responder perguntas, mas antes de falar, começa a pensar em português, e a gente tem um vídeo para isso, como não pensar em português, como só pensar em inglês. Se você ainda não assistiu, dá uma passada por essa série desde lá do vídeo 1, que você vai encontrar como não pensar em português. E aí, essa síndrome da tradução neurótica, ela vai passar na sua cabeça toda vez que você quer se expressar, porque você começa a traduzir palavra por palavra. E aí vamos aos pontos. Por que a síndrome da tradução neurótica, ela nos atrapalha? Primeiro, porque uma palavra, ela solta, de forma isolada, vai ter um determinado significado. Mas em uma frase, ela pode ter outro, completamente diferente. Ou ainda, a mesma palavra pode ter vários significados. Quer ver só? Vamos pegar o verbo make up. O verbo make up, ele é conhecido por todos nós na sua forma mais comum, que é o verbo maquiar-se. Mas o verbo make up também pode ser fazer as pazes. E aí, se você é aquele que tem a síndrome da tradução neurótica e que gosta de traduzir tudo que ouve, numa frase você não vai conseguir identificar make up como fazer as pazes. Por quê? Previamente você já conhece make up como maquiar-se. E aí você não consegue entender esse mundo e perceber que o inglês tem muitas variáveis que em português não tem. Quer ver só? Quando a gente aprende um idioma, a gente não pode pensar só na língua em si. Nós precisamos pensar que esse idioma é cultural. Então, aquelas expressões, aqueles ditados, ditos populares que a gente tem no nosso idioma, na nossa língua falada, pode não ser a mesma coisa no outro idioma. Pode ser que haja equivalentes, mas não coisas exatamente iguais. Quer ver só um exemplo? Pense na expressão nem que a vaca tussa. A gente usa isso em português para falar de coisas que vão ser difíceis acontecer. Em inglês, a expressão é when pigs fly. E aí, quando você ouve when pigs fly, não dá para traduzir ao pé da letra. É o nem que a vaca tussa. Porque se você traduz ao pé da letra, vai ficar quando os porcos voarem. E aí não tem muito nexo se você também não conhece a cultura. Tá vendo como é importante não ter a síndrome da tradução neurótica? Mais um exemplo para você. A expressão mamão com açúcar. Em português, nós dizemos é mamão com açúcar para algo que é fácil de fazer. Mas em inglês eu não posso usar a palavra papaya, que é mamão, e nem sugar, que é açúcar. Porque essa expressão lá vai ter duas palavras diferentes. Em inglês, a expressão mamão com açúcar é it's a piece of cake. E aí, se você traduz ao pé da letra, você vai traduzir que é um pedaço de bolo. Sim, pode ser uma tradução literal ou idiomática nesse caso, que é mamão com açúcar, piece of cake. Então, livre-se da síndrome da tradução neurótica e pare de traduzir tudo na sua cabeça. Conheça os detalhes do idioma e lembre-se, expressões idiomáticas, elas antes de tudo são culturais. Então não dá para traduzir ao pé da letra. Síndrome número 2. Síndrome do filme dublado. Por que essa síndrome te atrapalha a aprender inglês?
Porque quando nós estamos aprendendo um idioma, ele está relacionado a som, mas também a posição de boca, língua, ao relaxamento ou tensão dos músculos da face. E é um conjunto de coisas que, para nós que falamos português, por isso já nos rodear, para nós está tranquilo, nós já aprendemos. Agora, quando nós buscamos aprender inglês, nós, além de estarmos atentos ao som do inglês falado, precisamos também estar atentos ao movimento da língua, dos músculos, para poder repetir isso. E aí, se você tem a síndrome do filme dublado, você não escuta o inglês falado, porque você colocou em outro idioma. E você também não está atento às articulações dos músculos da face para que você produza e repita os mesmos sons. A síndrome do filme dublado, ela só te atrapalha, porque é uma forma... Porque quando o filme está no seu idioma original, e aqui eu estou falando, de filmes que são gravados em inglês, nós prestamos atenção não só no som, mas também na boca das pessoas e a gente vai prestando atenção ali nessas particularidades do idioma. Essas duas síndromes, a do filme dublado e a da tradução neurótica, ela acompanha qualquer estudante de língua estrangeira e você precisa ter cuidado e se livrar delas a partir do momento que toma conhecimento de que elas existem. Nós já falamos aqui várias vezes que o inglês ele não é uma língua fonética, ou seja, eu vejo aquelas letras ali escritas e vou reproduzir do mesmo jeito que eu estou vendo. Não, não é assim. Ela é uma língua fonética que não é regrada. Nós falamos isso no vídeo anterior. Lembra o exemplo que eu dei das palavras com dois Os? É por isso. A forma de escrever não é a mesma de falar. A divisão silábica, ela não acontece como acontece em português. E não é simplesmente você olhar uma letra e esperar determinado som, porque isso também não vai acontecer. Então, quando nós entendemos isso, nós sabemos o porquê temos que nos livrar dessas duas síndromes. Agora, a terceira síndrome que nós vamos falar é uma síndrome que acompanha não só os falantes de línguas, mas também acompanha qualquer pessoa em qualquer área de sua vida e em qualquer profissão. É uma síndrome que, em alguns casos, precisa ser psicologicamente tratada. A síndrome do impostor, para aqueles que falam inglês, ela acontece sempre quando a pessoa se sente desmotivada para aprender o idioma, sem autoconfiança, ansiosa, aonde você vê esse momento de se expressar em inglês como uma forma de expressar as suas fraquezas. Então você sempre foca em não consigo, fulano tem um inglês melhor que o meu, eu nunca vou ser bom o bastante, eu nunca vou aprender essa língua, esse som eu nunca vou conseguir fazer. Se isso passa na sua vida ou se já passou em alguma vez que você estava aprendendo inglês, lamento te dizer, você está com a síndrome do impostor. E quando eu comecei esse vídeo falando de síndromes, eu não quis levar para o lado da brincadeira, não, muito pelo contrário, isso é sério demais. E às vezes muitos alunos param no meio do caminho, ficam estagnados porque eles não conseguem identificar um problema. Quando nós temos um problema, ele precisa ser tratado. A partir do momento que a gente conhece o problema, a gente precisa enfrentar, identificar os desafios e passar por cima dos obstáculos. A síndrome do impostor, ela gira em torno de muitos fatores, mas principalmente no fator rendimento, onde o aluno não consegue executar as tarefas, tem baixa concentração e esquecimento. Alguns alunos tremem na hora de falar, as mãos começam a suar. E aí, todo esse nervoso, ele é levado para o aprendizado do idioma. Mas isso poderia ter acontecido em qualquer outra área, porque a síndrome do impostor, ela pega qualquer situação.
Essa síndrome, ela é a pior das três que nós vamos falar hoje aqui. Por quê? Porque ela delimita o contato social. Quem busca aprender um idioma e quem busca comunicar-se com outras pessoas, falar sobre culturas, hábitos de outros povos, e é exatamente aonde essa síndrome ataca. Porque o aluno começa a ter um julgamento de si mesmo, porque o seu inglês não é bom, porque o inglês do outro é sempre melhor. Como cuidar dessas síndromes? Como tratar principalmente a síndrome do impostor? Com perseverança, motivação. Dia a dia, com a prática, eu vou me tornando uma pessoa melhor. Eu aprendo mais, eu aperfeiçoo o inglês que eu já falo ou começo a falar um inglês que ainda não falo. E aqui eu vou deixar para você 5 dicas de como acabar de vez com essas síndromes, para que você fale inglês naturalmente e com confiança. Primeira dica: diminua a autocrítica. Não seja tão duro com você. Pense que até os nativos cometem erros. Vem cá, você não erra ou nunca errou o português falado? Tá tudo bem, você só precisa entender que a comunicação ela precisa acontecer. E é com a repetição e com a rotina que nós aperfeiçoamos o inglês que nós falamos. Segunda dica: não dê ouvidos aos seus pensamentos negativos, como o que as pessoas vão falar do seu inglês, ou o seu inglês tem ou não tem uma entonação correta. Calma, tudo é fruto de dedicação. Você está passando por um processo. Dica número 3. Toda aprendizagem precisa de prática. Pratique. Falar inglês com naturalidade e confiança é uma questão de tempo, erro, acerto, prática. Tempo, erro, acerto e prática. Lembra, nós falamos lá no vídeo 1, a fluência ela é um caminho que se constrói com conhecimento, a prática, até chegar na confiança. A confiança é o último ponto. Então, primeiro, conheça o idioma, pratique para você ficar confiante. Dica número 4. Estabeleça metas e crie o hábito da aprendizagem. Quando eu falo estabeleça metas, eu estou falando de estabelecer metas realistas. Se eu quero aperfeiçoar o meu inglês e falar inglês de forma mais natural, eu preciso dedicar um tempo para isso. E eu preciso entender que a minha vida é uma busy life. É uma vida louca, é uma vida ocupada. Eu faço outras coisas. Eu não aprendo só inglês. Então eu preciso fazer caber no meu tempo e na minha vida esse hábito, essa rotina, que seja 15 minutos por dia, mas tem que ser um hábito. Com essas 4 dicas, eu te garanto que você acaba com essas síndromes e vai poder falar inglês com mais confiança e sem medo. Fica de olho, toma nota, assiste esse vídeo de novo se você acha que você precisa acabar com alguma dessas crises e as dicas que eu falei em como acabar com elas. E outra, se inscreva no canal para ficar ligado nas notificações que eu coloco aqui. Ou então, junte-se a mim lá no Telegram, porque lá também tem dicas diárias e diferenciadas da que você tem aqui. Goodbye!